Aqui tem uma unidade desconhecida, chamada de léguas. Deixa eu te falar. O Enem, na verdade, ele cobra essas unidades, mas geralmente ele te dá como você vai converter para algum múltiplo ou submúltiplo de metro. Então é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Marlos Menezes por aqui, e hoje eu vou falar sobre unidades de medidas de comprimento ou unidade de medida de distância. Eu já falei recentemente sobre como você encontrar um determinado comprimento. Isso você medindo o perímetro de algum polígono, ou então você medindo isso como uma circunferência, quer dizer, como o comprimento de uma circunferência, ou o comprimento de um arco de circunferência. Só que hoje eu quero falar sobre as unidades. As unidades que são utilizadas justamente para medir esses comprimentos ou medir essas distâncias. E por que eu resolvi falar sobre isso? Simplesmente porque isso é um tipo de questão que é considerado relativamente fácil. Geralmente o Enem cobra isso de maneira simples e isso então pode realmente aumentar muito a sua pontuação no Enem. Então, para que a sua pontuação dispare, você não pode errar esse tipo de questão. E como eu vou mostrar aqui na última questão que eu vou fazer, vai ser uma questão do Enem, uma questão bem fácil, como você vai ver. E você acertando essa questão, você vê que vai dar já uma disparada na sua pontuação e de uma maneira bem simples. Então, sem mais delongas, vamos então à nossa primeira questão de hoje. Então, vamos lá. Complete as tabelas abaixo com os múltiplos e submúltiplos do metro. Na última linha, escreva o valor em metros de uma unidade de cada múltiplo ou submúltiplo. Então, vamos lá. Vamos começar isso aqui, ó. O primeiro múltiplo do metro, que vem logo acima do metro, é o decâmetro. Então, vou escrever aqui, ó. Decâmetro. Tá? Decâmetro. Qual é, aqui agora, eu escrevo aqui nessa linhazinha aqui, qual é a abreviação de decâmetro? É o DAM. E quanto que vale um decâmetro? É isso que ele está me pedindo. Na última linha, escreva o valor em metros de uma unidade de cada múltiplo ou submúltiplo. Então, uma unidade de decâmetro equivale a 10 metros. Um decâmetro é igual a 10 metros. Logo acima do decâmetro, eu tenho o hectômetro. Hectômetro. Beleza. Hectômetro. Qual é o símbolo do hectômetro? O símbolo do hectômetro é HM. E uma unidade de hectômetro equivale a quantos metros? Uma unidade de hectômetro equivale a 100 metros. Por último, aqui o último múltiplo do metro que a gente vai ver aqui é o quilômetro. O famoso quilômetro. E qual é a abreviação de quilômetro? É o km. Você pode ver aqui que o quilômetro começa com Q, mas a abreviação começa com K. E um quilômetro nada mais é, um quilômetro nada mais é do que 1000 metros. Agora vamos aos submúltiplos do metro. O primeiro submúltiplo que fica logo aqui ligado ao metro é o decímetro. Vou escrever aqui, ó. Decímetro. Decímetro. A abreviação de decímetro é dm. Então, muito cuidado para não confundir esse dm com esse DAM. dm é decímetro e DAM é decâmetro. E, por último, um decímetro equivale a 0,1 metro. Então, logo depois do decímetro, vem o centímetro. Centímetro. Qual é o símbolo do centímetro? O símbolo do centímetro é o cm. E um centímetro nada mais é do que 0,01 metro. Ou seja, equivale a 1 metro dividido por 100. Enquanto um decímetro é 1 metro dividido por 10. Já aqui, ó, desse lado aqui,
o que eu estou fazendo é multiplicar por 10 se eu quiser encontrar os valores de cada unidade em metros. E por último aqui, que a gente vai ver, o submúltiplo do metro, o último submúltiplo do metro, a gente vai ver o milímetro. Milímetro. E a abreviação de milímetro é o mm. E quanto que vale 1 milímetro? 1 milímetro nada mais vale do que 0,001 metro. Ou seja, eu pego 1 metro e divido por 1000. Agora, olha só. Só para você ficar ligado aqui, eu vou fazer uma breve revisão sobre as multiplicações e divisões por múltiplos de 10. O que acontece? Aqui eu tenho 1 metro. Sempre quando eu vou multiplicar qualquer número por 10, o que eu faço? Eu coloco só um zero no final desse número, se esse número for um número inteiro. Agora, e se não for um número inteiro, o que eu faço? Se, por exemplo, eu tiver um número que seja, por exemplo, 3,6. 3,6 vezes 10. Como é que eu faço essa conta aqui? 3,6 vezes 10. Eu tenho um zero. Isso significa que eu vou andar com a vírgula uma vez. É assim que eu faço as multiplicações por múltiplos de 10. E olha só o que acontece. Olha que interessante. Eu vou andar a vírgula para onde? Para aumentar o número. Eu tenho que andar com a direita para aumentar o número. Então, esse 3,6 vezes 10, eu vou andar uma casa aqui, e vai ficar 36. Olha o que acontece. A vírgula ela vai parar no final do número. Sempre que a vírgula para no final do número, o que significa? Significa que depois dali eu tenho uma sequência de zeros, ou seja, eu não preciso escrever a vírgula, porque o zero que fica lá sozinho depois da vírgula ele não vale nada. Então, só para recapitular, isso daqui vai ser igual a 36, né? 36,0, que vai ser igual a 36. Só um exemplo aqui, tá? Só para você relembrar. E quando eu divido por múltiplos de 10, na verdade a minha vírgula agora vai andar para a esquerda. Então, se eu tivesse, aqui no meu exemplo, 3,6 dividido por 10, ou 3,6 sobre 10, o que vai acontecer? Agora a minha vírgula vai andar para lá, porque eu estou diminuindo o valor desse número. E a vírgula vai andar uma vez para cá, para a esquerda. E aí ela vai parar justamente aqui. Só que, olha que esquisito, o número vai ficar sem nada antes aqui, sem uma parte inteira. O que vem antes da vírgula é a parte inteira do meu número decimal. E nesse caso, a parte inteira é zero, é nula, não tem nada. Por isso que eu boto um zerinho aqui. Então, isso daqui vai ser igual, 3,6 dividido por 10 é igual a 0,36. Por que eu fiz essa breve recapitulação? Porque a gente vai precisar dela justamente no próximo exercício e também para fazer a questãozinha do Enem que eu reservei hoje. Então aqui, vamos para o próximo exercíciozinho, que é novamente completar essa tabela. Agora olha só, o que acontece? Aqui eu coloquei na tabela 150 metros. Se eu quiser aproveitar aquele enunciado, o enunciado que eu coloquei lá, que está até um pouco mal escrito, o que acontece? Agora eu quero 150 decâmetros aqui, quanto vai dar. Mas de qualquer forma, só para recapitular, vamos completar essa tabelinha aqui. Como é que fica? Rapidamente. Primeiro vem o quilômetro aqui, né? Quilômetro. Depois do quilômetro, hectômetro. Depois, decâmetro. Decâmetro. Depois vem o metro, não é isso? Depois do metro, agora vamos entrar nos submúltiplos do metro. O primeiro submúltiplo aqui é o decímetro. Decímetro. Depois do decímetro, quem vem? Vem o centímetro. Centímetro. E depois, por último, o milímetro. Opa, ficou bem pequenininho aqui. Milímetro. Agora vamos às abreviações. Qual é a abreviação de quilômetro? KM. Hectômetro, HM. Decâmetro, DAM. Metro, depois decímetro, DM. Centímetro, CM. Por último, milímetro, MM.
m. Tranquilo até aí? Beleza. Agora, olha só, se eu quero 150, se eu tenho aqui 150 metros, quanto que vai valer 150 decâmetros? É só multiplicar por 10. Então, 150 decâmetros equivalem a 1.500 metros. Como é que eu fiz isso de cabeça? Eu só coloquei um zerinho aqui no final de 150, multipliquei por 10. Certo? Agora aqui, ó, no caso do hectômetro, como é que eu faço? Eu tenho 150 hectômetros. É só multiplicar por 100 para achar o valor deles, ó, 100 metros, né? 150, coloco 2 zeros e metro. Então vai ficar 150 hectômetros é igual a 15.000 metros. E por último, 150 quilômetros equivalem a 150.000 metros. E agora para esse lado aqui, ó. Quanto que vai valer um decímetro? Um decímetro nada mais é do que pegar 150 e dividir por 10. A vírgula está no final aqui, ó, do 150. Eu vou andar uma vez para a esquerda. O que vai acontecer? Quando eu ando uma vez para a esquerda, a vírgula vai parar aqui, ó, 150. Vou colocar aqui, ó, 150. Quando a vírgula não aparece, ela está lá no final do número. Se eu vou dividir por 10, ela vai andar uma vez. Ela vai parar aqui, ó, nesse lugar verde aqui. Então vai ficar 15,0. 15,0 é igual a 15. Então aqui eu vou ter que 150 decímetros é igual a 15 metros. Já em centímetros eu tenho que andar 2 vezes com a vírgula. Então aqui, a vírgula está no final. Eu ando uma vez, vai ficar aqui entre o 5 e o 0. Mais uma vez vai ficar entre o 1 e o 5. Então 150 metros é igual a 150 centímetros, desculpe, é igual a 1,5 metros, ou 1,5 metro, tá? Porque 0,5 é igual a meio. No caso do milímetro, eu tenho que dividir por 1000. Dividindo por 1000, ó, se o meu 150, eu tenho 150 milímetros e a vírgula está lá no final, quando eu andar 3 vezes com essa vírgula, 1, 2, 3, a vírgula vai parar justamente antes do 1. Só que aqui, qual é a parte inteira que vai ficar aqui? Vai ser justamente o 0. É por isso que eu vou ter 0,150 ou 0,15, que é a mesma coisa. Porque o 0 lá depois da vírgula, sendo o último número, ele não vale nada. Sendo o último algarismo, desculpe, ele não vale nada. Então vai ficar 0,15 metros. Tudo bem? Vamos fazer mais um exercíciozinho desse, mas não vamos completar a tabela toda. Por que a gente não vai completar a tabela toda? Porque a gente já escreveu, a gente já sabia quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos só colocar as abreviações. Então aqui, ó, primeiro aqui, quilômetros, km, hm para hectômetro, DAM para decâmetro, depois vem o metro, depois dm para decímetro, cm para centímetro, mm para milímetro, certo? Agora vamos às conversões. Primeiro, eu quero 0,03 decâmetro. Quanto que vale em metro? É só multiplicar por 10. Então aqui, ó, multiplicando por 10, o que eu vou ter vai ser 0,3 metro. Por quê? Porque a minha vírgula está aqui. Se eu vou multiplicar por 10, se eu estou multiplicando por 10, eu vou fazer com que a vírgula ande uma vez. Então ela vai passar daqui e vai andar, vai ficar entre o 0 e o 3. Foi o que aconteceu, 0,3 metros. Só para você lembrar aqui, né? Aqui, daqui para cá, o que eu faço? Eu multiplico por 10. Nesse caso, nessa tabelinha que eu estou montando aqui, tá? Daqui para cá, eu multiplico por quanto? Eu multiplico por 100. E daqui lá para o quilômetro, eu multiplico por 1000. Lembrando que a conversão de unidades entre os múltiplos e os submúltiplos do metro, como é que funciona? Funciona justamente eu dividindo ou multiplicando por 10, quando eu quiser mudar de uma unidade para outra. Então aqui, ó, se eu quiser mudar do decâmetro para hectômetro,
o que eu tenho que fazer é multiplicar por 10. E aqui, já na verdade, aqui é o contrário. Quer dizer, o contrário não, né? Eu divido. Então, aqui eu divido por 10, para passar de metro para decímetro. Divido por 100, para passar de metro para centímetro. Tá? Na verdade, não é para passar de metro para centímetro. Cuidado. Aqui, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte. Por que eu multiplico por 10 aqui? Por que eu multipliquei por 10? Só porque, muito cuidado, porque, na verdade, o que eu quero é 0,03 decâmetros. Eu quero expressar isso em metro. É por isso que eu estou multiplicando por 10. Então, essa tabela aqui, da forma como a gente está fazendo esse exercício, você tem que tomar cuidado que, nesse caso, eu multiplico. Mas na hora de eu converter um valor fixo, se eu quiser passar de decâmetro, né, que no caso é 0,3, e para outra unidade, a gente vai ter que utilizar uma outra forma aqui, que a gente vai ver nos outros exercícios. Vamos devagar aqui. Então, tudo bem. Aqui, ó. Por último, eu tenho para milímetro. Aqui, na verdade, eu divido por mil. Tá? Se eu quiser passar de metro para milímetro. Porque, na verdade, então, o que acontece? Se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse 0,03 metro e quero passar para milímetro, eu multiplico por 1000. Eu botei divido por 1000 aqui, porque, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é passar 0,03 milímetro para metro. Tá? Cuidado, eu estou aproveitando esse 0,03 aqui, porque, na verdade, ele repete em cada um deles. O que eu tenho aqui, ó, é 0,03 decímetro, que eu quero passar para metro, 0,03 centímetro, que eu quero passar para metro, 0,03 milímetro, que eu quero passar para metro. Tá? Então, na verdade, continuando aqui, ó, daqui para cá é só multiplicar por 10, vou andar com a vírgula uma única vez, então aqui vai ficar 3 metros, ou seja, 0,03 hectômetro equivale a 3 metros. E 0,03 quilômetro equivale a 30 metros. Fica mais fácil também quando eu sei que daqui para cá eu só multiplico por 10. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. De 0,03 decímetro, se eu quiser passar para metro, o que vai acontecer? Eu vou andar uma vez com a vírgula, então vai ficar 0,003 metro. Eu só vou andar uma vez com a vírgula para a esquerda. Minha vírgula vai parar aqui, eu completo com 0 antes. Novamente, aqui, ó, para centímetro, vai ficar 0,0003 metro. E, por último, em milímetro, 0,00003 metro. Tudo bem? Beleza. Agora, tendo visto isso aí, já tendo recapitulado os múltiplos e os submúltiplos de metro, vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Ó. Vamos lá. Um atleta começa a correr em sua direção com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, vem uma pessoa na sua direção correndo a 5 metros por segundo. Suponha que esse atleta demore 12 segundos para chegar até você. A que distância esse atleta estava quando começou a correr em sua direção? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é o conceito de velocidade. Tá? Então vamos lá. O que é a velocidade? Quando ele está falando aqui, ó, 5 metros por segundo, o que ele está dizendo é isso aqui. Ó. O atleta ele está numa velocidade, ele está correndo a 5 metros por segundo. Esse metro aqui é uma medida de distância. Enquanto que S segundos é uma medida de tempo. Então, o que ele está fazendo aqui é uma divisão por uma medida de distância por uma medida de tempo. Então, isso aqui, 5 metros por segundo, é justamente a velocidade dele, que é igual a distância percorrida sobre o tempo. E ele me falou, olha só, supondo que esse atleta demore 12 segundos para chegar até você. A que distância esse atleta estava quando começou a correr? Então, o que eu tenho aqui é a minha velocidade, que é 5 metros por segundo, vai ser igual a uma distância, que é o que ele quer, vou chamar de D, tá? Sobre o tempo que ele demorou para chegar até você. E esse tempo que ele demorou foi exatamente 12 segundos. Então, eu vou colocar sobre
12 segundos aqui. 12 segundos. Ele quer uma distância em metros. Não precisava colocar as unidades aqui. Como é que eu resolvo isso daqui agora? Muito cuidado, olha só. O que eu quero resolver, no final das contas, é 5 é igual a D sobre 12. É isso que eu vou querer resolver. Então, olha só. Esse 12 está embaixo aqui do D, que é a distância. E o meu interesse é deixar o D, a distância, sozinha, para eu expressar. Eu quero saber o valor dela. Então, eu quero D igual a tanto. Como é que eu faço isso? Olha só. Talvez você fique pensando, é só passar esse 12 para o outro lado multiplicando. Mas por que acontece isso? Pelo seguinte, porque, na verdade, isso vem da seguinte propriedade das frações. Olha aqui, ó. Se eu pegar, primeiro, propriedade das frações, não. Eu tenho uma igualdade. Então, toda a operação que eu fizer de um lado dessa igualdade e fizer do outro dessa igualdade, a igualdade se mantém. Por exemplo, se eu pegar o lado esquerdo dessa igualdade aqui, ó, 5 igual a D sobre 12. Se eu pegar esse lado esquerdo e multiplicar por 12, e o outro lado todo eu também multiplicar por 12, a igualdade vai se manter. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. O que eu tenho é 5, e eu fiz para eu poder deixar o 12, a distância sozinha de um lado, eu multipliquei por 12 de um lado, e do outro lado eu também multipliquei por 12. Ó. Eu tinha já o D sobre 12, eu vim e simplesmente multipliquei por 12, certo? Fiz dessa forma. Por que eu multipliquei por 12? Por que eu não dividi por 12? Pelo seguinte, o que está atrapalhando de eu ter o 12 sozinho, o D, a minha distância sozinha de um lado, é justamente o número 12 que está dividindo essa distância. O número 12 está dividindo essa distância. Se ele está dividindo, qual a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, eu multiplico por 12 dos dois lados. Por quê? Porque agora, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Esse 12 aqui vai simplificar com esse 12. Por quê? O que eu tenho aqui é 12 dividido por 12. 12 dividido por 12 dá 1. Então, desse lado agora eu vou ficar com D vezes 1. Porque é 12 dividido por 12, que deu 1. D vezes 1 é igual a D. Então, acabou. A única coisa que eu tenho que fazer é 5 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60. Olha a tabuada de 12 aí. Então, eu vou ter que 60 é igual a D. É isso. Eu posso inverter isso daqui, né? Então, o meu D ficou sendo igual a 60 metros. Está tudo em metro ali. 60 metros. Essa é a minha resposta final. Só para não ficar no vazio, e eu costumo fazer todas as operações, 5 vezes 12 é 60, eu já decorei. Mas rapidamente também você poderia fazer isso na hora da prova. 5 vezes 12, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, 60. Tá bom? 5 vezes 12, 60. Essa é, então, minha resposta final dessa questão. Vamos para a próxima questãozinha também. Essas são questões de treino, questões de pré-treino, na verdade, bem tranquilas para vocês se preparando quando chegar a questões do Enem. E quando chegar a questão do Enem, você vai ver que é molezinha. Molezinha para a gente. Então, agora vamos para esse terceiro exercício aqui. Ó. As cidades A e B estão a 14 léguas uma da outra. Considerando que uma légua seja aproximadamente 4.828 metros, qual é a distância entre essas duas cidades em metros? Olha só, vamos lá. Aqui tem uma unidade desconhecida, chamada de léguas. Deixa eu te falar. O Enem, na verdade, ele cobra essas unidades, mas geralmente ele te dá como você vai converter para algum múltiplo ou submúltiplo do metro. Então, é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Considerando que uma légua tem aproximadamente 4.828 metros, qual é a distância entre essas duas cidades? Como é que a gente vai fazer essa conversão? Para a gente conseguir fazer essa conversão, a gente vai precisar da regra de 3. Como é que a gente vai usar a regra de 3? Olha aqui, ó. Ele falou para eu considerar, o problema falou para eu considerar uma légua como sendo aproximadamente 4.828 metros. Isso é uma légua.
E agora, ele está me falando que as duas cidades, elas estão a uma distância de uma da outra de 14 léguas. 14 léguas, a distância de uma cidade até a outra. E ele quer saber qual é essa distância em metros. Então, eu vou botar um Dzinho aqui, ó, D, para eu saber a distância. Agora sim, para eu fazer agora que já está tudo organizadinho aqui, a minha regra de 3, o que eu faço? Eu simplesmente armo o meu problema, eu equaciono ele. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 14 é igual a 4.828 sobre D, que é a distância que eu quero, em metros entre essas duas cidades. Como é que eu faço isso daqui, ó? Aqui eu posso simplesmente multiplicar cruzado, tá? Então, eu vou multiplicar, como eu tenho igual aqui, duas frações e um igual entre elas, posso multiplicar cruzado, ó. Vai ficar 1 vezes D igual a 14 vezes 4.828. Então, vai ficar 1 vezes D é igual a 14 vezes 4.828. Agora, olha só. Olha que contaroba. Não tem múltipla escolha, você tem que fazer. Inclusive, o Enem, às vezes, ele cai no Enem essas questões um pouco mais chatas, um pouco mais trabalhosas em termos de conta. Não vai dar tanto trabalho assim. A partir do momento que você vai treinando, você vai ver que vai ficar cada vez mais fácil. Então, vamos lá. Sem fugir dessa questãozinha, vamos fazer 4.828 vezes 14. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá, como é que a gente faz isso daqui? Ó? Primeiro, 4 vezes 8, 32, vai 3. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11, vai 1. 4 vezes 8, novamente, 32, mais 1, 33, vai 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Pronto, acabou. 19.312. Então, daqui eu já sei que a minha distância em metros vai ser igual a 19.312 metros. Essa é a minha resposta final. Tudo bem? Tranquilo até aí? Molezinha? É isso aí. Bem fácil essa questão. Agora, vamos para a nossa próxima questão. E a nossa próxima questão é exatamente uma questão do Enem. Então, vamos fazer a questão número 160, que caiu no Enem de 2015, segunda aplicação. Deixa eu te falar uma coisa sobre as questões de segunda aplicação, antes de eu continuar. As questões que caem no Enem de segunda aplicação, elas poderiam muito bem cair nas questões de primeira aplicação. Então, tem gente que fala a regra de 3 composta só caiu na segunda aplicação do Enem. E daí? Poderia ter caído na primeira. Como a gente vai ver, essa questão é muito simples. É uma questão fácil. Ela é uma questão fácil e caiu na segunda aplicação. E aí? Então, significa o seguinte, que para você estudar, para você se dedicar, você precisa fazer também as questões da segunda aplicação, da terceira aplicação daquele ano. Não interessa. Isso vai te fazer crescer. São questões contextualizadas e que estão dentro da banca, do conjunto de questões lá do Enem, que eles vão utilizar. Então, é bom você fazer para treinar. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer essa questãozinha aqui, que me parece uma questão bem fácil. Atendendo à encomenda de um mecânico, um soldador terá de juntar duas barras de metais diferentes. A solda utilizada tem espessura de 18 milímetros, conforme ilustrado na figura. Então, olha aqui, ó, ele me deu essa figura aqui. Aqui eu tenho uma solda de 18 milímetros, enquanto as duas partes estão em metros. Então, olha aqui, ó, muito cuidado com isso. Aqui está em milímetros, enquanto que aqui eu tenho metros. Certo? Beleza. Visto isso, ele me pergunta qual o comprimento em metros da peça resultante após a soldagem. Se ele quer o comprimento em metros, o que eu tenho que fazer aqui? Só somar os três comprimentos. Mas cuidado, eu só posso somar se os comprimentos estiverem na mesma unidade. Tá? Os comprimentos têm que estar na mesma unidade para somar. Então, como é que eu vou converter de milímetro para metro? Que é isso que eu tenho que fazer.
Para eu converter de milímetro para metro, eu preciso da minha escalinha. Então, vamos lá. Como é que fica? Então, vamos começar com um metro. Eu tenho metro. Depois, vem o decímetro, centímetro e milímetro. Como é que eu faço para converter milímetro para metro? Então, eu tenho 18 milímetros. 18 milímetros. Como é que eu converto 18 milímetros para metro? Para converter 18 milímetros para metro, eu tenho que dividir por 1000. Tem que pegar esse valor e dividir por 1000. Como é que eu divido por 1000 isso daqui? Dividir por 1000, 1000 é um número que tem 3 zeros. Ele equivale a 10 elevado a 3, a terceira potência. Sempre que eu tenho que dividir por 1000, por um múltiplo de 10, sempre que eu tenho que dividir um número por um múltiplo de 10, a vírgula vai andar para a esquerda. Então, olha só, quantas vezes? Exatamente o número de zeros. Se eu tenho 3 zeros, ó, a vírgula está parada no final do número. Por quê? Porque ela não está aparecendo. Eu sei então que isso aqui é 18 ou 18,0, a mesma coisa. Se ela está parada aqui e eu vou andar 3 vezes com ela, vamos lá. Ó. Uma vez, agora ela ficou entre 1 e 8. 2 ficou antes do 1. E 3, ela parou aqui, ó. Pararia aqui, onde eu vou marcar de verde. A vírgula parou aqui. E agora? Teve uma casa aqui que eu tenho que completar. E teve uma casa aqui que é a parte inteira desse número decimal aqui, que eu tenho que completar também. Vou colocar um 0 por causa disso. Então, agora, o que eu tenho que fazer nada mais é do que somar 1,5 mais 1 mais 0,018, que foi o que eu acabei de achar aqui. Ó. 18 milímetros é igual a 0,018 metro. Tudo bem? Ótimo. Se é isso, agora para somar é só colocar vírgula embaixo de vírgula. Mas repare bem que isso aqui dá para fazer bem tranquilamente de cabeça, né? 1 mais 1,5, 1 metro mais 1,5 dá quanto? Dá 2,5. 2,5 mais 0,018 vai dar 2,518. 2,518 que está na letra D, porque 2,518 é a mesma coisa que 5.180, porque o zero aqui depois da vírgula, depois do último algarismo não nulo, ele não conta mais. Então aqui é a minha letra D. Mas só para relembrar como é que eu faço a soma entre números decimais, eu só tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então olha só como é que vai ficar. 1,5 mais 1. Onde que está a vírgula do 1? No final. Então, vou botar a vírgula aqui e o 0 para completar. E o 0,018. Onde está a vírgula? Logo aqui, ó, depois do primeiro 0. 0,018. O que eu faço aqui? Eu completo todo o resto aqui, ó, com 0, porque é a mesma coisa. O 0 depois da casa não vale nada. Depois da vírgula, depois do último algarismo, o 0 não vale nada. Tá? Então, aqui, ó, 8 mais 0, 0, 0 dá 8. Depois, 1 mais 0 e 0 dá 1. Depois, 5 mais 0, 0 dá 5. E, por último, 1 mais 1 dá 2. Por isso que eu encontrei 2,518. E isso daqui, 2,518, é igual a 2,5180, que também é igual a 2,51800. Posso colocar infinitos zeros aqui, não vai adiantar, o número vai permanecer o mesmo. A não ser que apareça algum outro número diferente de zero aqui, mas aí não é mais o nosso caso, tudo bem? Então, pessoal, nessa aulinha de hoje, eu quis falar sobre as unidades de medida de comprimento, dei uma palhinha bem básica aqui e finalizei com uma questão do Enem. Por que eu finalizei com essa questão do Enem? Para te mostrar que é uma questão fácil, para te mostrar que você não está tão longe assim dos 747 pontos. Uma questão dessa daqui dá para fazer bem rápido, dá para fazer até de cabeça depois de um determinado treino. São segundos que você faz essa questão, você não leva, sei lá, de repente nem 20 segundos para fazer essa questão depois de você ler. Bem tranquilo, né? Então, no total da questão aí, de repente você leva menos de 1 minuto. Se você for para o comando da questão, olhar a figura aqui, matou, em menos de 1 minuto você já mataria essa questão. Ou seja, os 747 pontos está bem mais próximo. Justamente porque essa questão é no nível que vai te garantir uma pontuação muito grande. Depois do TRI foi isso que aconteceu.
Questões mais fáceis te garantem uma pontuação bem maior. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos. Continuem estudando. Qualquer dúvida, só postar nos comentários. Vou me esforçar para ajudar o máximo possível. Um grande abraço. Tchau.